E aí, você já encontrou alguém que odiava tudo e todos de graça? Bom, talvez esse alguém seja você, mas essa pessoa era um completo idiota. Não, eu não estou falando desse livro. E ela sabia disso, mas continuava a agir como um idiota. Fyodor Dostoiévski. O que dizer sobre esse cara? Poderia dizer que ele reencarnou no senhorzinho de bar que eu conheci um dia no interior de Minas Gerais, mas eu não acredito em reencarnação. Dostoiévski, ou Dostô para os mais íntimos, foi um grande escritor que, apesar de acreditar em Deus, era um existencialista, apesar do mesmo não se intitular como tal. Dostô nasceu em 1821, lá em Moscou, criado de família nobre, estudou engenharia militar, mas gostava mesmo era de fumar maconha, quer dizer, gostava mesmo era de literatura. Participou de atividades revolucionárias em 1849 e foi de Gulag na Sibéria. E que destino, hein? Esse cara escreveu uma porrada de livro foda, mano. Tipo Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, etc, etc. Mas tem esse livro, bem curto por sinal, chamado Memórias do Subsolo. Eu lhe garanto, se tem um cara desprezível, é esse narrador. Lembra alguém que eu conheci na quinta série? Vai se ferrar, Valentino Enzo. Nesse livro, o Dostoiévski conta a história de um homem do subsolo. Um cara totalmente orgulhoso e que odiava tudo e todos de graça. E somente a sua visão estava correta. Caramba, parecem os professores que eu tinha. No início do livro, ele escreve o seguinte: Sou um homem doente. Um homem mau. Um homem desagradável. Creio que sofro do fígado. Aliás, não entendo o níquel da minha doença e não sei, ao certo, do que estou sofrendo. Não me trato e nunca me tratei, embora respeite a medicina e os médicos. Ademais, sou supersticioso ao extremo, bem ao menos o bastante para respeitar a medicina. Olha o que ele diz: sou suficientemente instruído para não ter nenhuma superstição, mas sou supersticioso. E a risada faz... O início dá a entender o tipo de pessoa que o Dostoiévski está querendo retratar. Um homem orgulhoso, egoísta, ignorante. Ao decorrer do livro, o homem do subsolo fica sempre falando, exaltando a sua inteligência, como ele é diferente das outras pessoas, como ele odeia as outras pessoas simplesmente porque não tem motivo para ele odiar as outras pessoas, simples assim. Em certo capítulo do livro, ele começa a contar sobre a sua história e do seu passado de 20 anos atrás, que dá pra ver que ele fica remoendo até hoje. Em um certo episódio desse livro, ele conta que saiu pra rua pra sanar a devassidãozinha dele e praticar a libertinagem. Pois bem, como diz o mesmo que não diz o seu nome, ele conta a história de quando viu alguém ser atirado pela janela de um bar. E qual a reação comum de uma pessoa ao ver a outra sendo atirada por uma janela? Pega o coelho! Uau, quero ser atirado pela janela também. Vamos assim no 15. Obviamente ele fracassa. Ao chegar no bar, ele se depara com alguns caras jogando quando um policial o humilha. Por quê? Bom, o homem do subsolo estava parado, observando, e esse policial colocou as mãos nos dois ombros dele e o passou pro lado para ele poder passar. E claro que isso foi um insulto imenso para alguém como o homem do subsolo. Egocêntrico e egoísta. É egoísta, eu penso em mim o dia todo. Não consigo pensar nos outros nenhum momento. Eu não consigo pensar nos outros, não só me importa comigo, não tem jeito, já tentei. Fala, não, Fel, que você tem que ter responsabilidade com o seu público, mas eu não consigo. Eu não consigo me importar com as coisas, eu não fazer. O ódio por aquele policial aumentou no coração do homem. E o mesmo queria retribuir toda a humilhação que ele sofreu de uma forma mais humilhante. Ele pensava que se retribuísse a humilhação que aquele policial fez, ele se sentiria melhor. Porém, ao colocar a sua melhor roupa, planejar por meses, até anos, para esbarrar naquele policial na rua, que nem mesmo lembrava da existência dele, ele foi e fez. Após anos de preparação, ele encontra-se com este policial na rua e tromba com ele. O policial simplesmente continua andando e ignora a existência do homem. Aquilo ali dilacerou o coração dele. Ele achava que teria sua vingança finalmente, mas não passou de pura arrogância da parte dele.
Essa será de longe a parte mais filosófica e séria desse vídeo. Uma pessoa orgulhosa mostra altivez, soberba, vaidade, arrogância, podendo mesmo revelar um desprezo em relação a outra pessoa. Nesse caso, o oposto do orgulho é humildade ou modéstia. A palavra orgulho tem origem no termo orgulho, que, no idioma catalão, há características de alguém que tem como um conceito exagerado de si próprio. Bom, já no final desse livro, em cerca de 3/4 da obra, é dito que o homem que os escrevia tinha um ódio profundo por seus antigos colegas de sala, que pretendiam fazer uma festa para um cara chamado Svierkov. No final do livro, ele se encontra com essa Lisa. É uma mulher que estava presente naquele dia, a qual ele convidou a ir à sua casa. E no dia que ela foi, ele a tratou com um total desprezo e arrogância, mas a mesma, com um olhar gentil, não viu assim. Viu somente uma pessoa quebrada e amargurada, e ela a abraçou e não largou mais. Percebe-se que a percepção de mundo do homem do subsolo era completamente quebrada. Ele tinha uma visão que tinha visto nos livros que ele lia, uma visão distorcida das pessoas. Por ser excluído desde jovem, ele sempre se tornou arrogante. Afinal, ele era melhor que os outros, na percepção dele. Esse livro é um exemplo perfeito de como a arrogância em excesso, o orgulho e o ego podem tornar-se um problema a longo prazo. E todos os problemas que o homem do subsolo passou foi tudo mera imaginação fantasiosa dele. Ele odiava as pessoas e era odiado por isso, mas as pessoas tinham um motivo para odiar ele. Já ele não tinha motivo nenhum. Ele que começava todas essas baboseiras de ser melhor que os outros, mais inteligente. Nós sofremos mais em nossa própria mente do que na vida real. Sim, eu parafraseei. Passando aqui no final do vídeo pra te lembrar que o link do livro tá aí na descrição. E se você comprar pelo link que eu fixei aí, você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais, caso você goste do meu conteúdo. E você tenha a minha gratidão. Paz. Pode, viado.